Olá, seja muito bem-vindo ao curso Lean Six Sigma White Belt. Antes de começarmos essa jornada transformadora, eu preciso te pedir algumas coisas importantes para você aproveitar ao máximo este conteúdo. Primeiro, procure se acomodar bem. Escolha um lugar tranquilo e confortável para estudar, de preferência sem barulho e sem interrupções. Se puder, use fones de ouvido para ter uma concentração melhor. E se tiver como assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. E pega um papel e uma caneta aí para fazer suas anotações, porque vamos falar de conceitos e ferramentas que você vai querer revisar e aplicar no seu dia a dia. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, combinado? E deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vêm os nossos alunos. A inscrição é muito importante porque assim você fica por dentro de todos os próximos cursos que vamos lançar. Agora vamos ao que realmente importa. Neste curso, você vai dominar os fundamentos da melhoria contínua, uma filosofia poderosa que está transformando empresas ao redor do mundo. Você vai aprender a identificar desperdícios, eliminar variações, otimizar processos e transformar operações de forma eficaz. Prepare-se para uma jornada de aprendizado que irá aprimorar significativamente suas habilidades em gestão de qualidade e eficiência operacional. Se você quer se tornar um agente de mudança na sua organização, você está no lugar certo. Preparado? Então vamos começar. Vamos entender agora o que você vai aprender ao longo deste curso, porque é importante ter clareza sobre a jornada que vamos percorrer juntos. Neste curso, você vai passar por 5 módulos fundamentais que vão te dar uma base sólida em Lean Six Sigma. O primeiro módulo são os Fundamentos Lean, onde você vai entender a filosofia Lean que nasceu na Toyota e revolucionou a forma de pensar sobre produção e processos. Você vai aprender a identificar os 8 tipos de desperdícios que existem em qualquer operação e como eliminá-los. O segundo módulo é Six Sigma Básico, onde você vai conhecer essa metodologia poderosa focada em reduzir variações e defeitos nos processos. Você vai entender o que significa qualidade Six Sigma e por que empresas ao redor do mundo investem tanto nisso. O terceiro módulo é o ciclo DMAIC, que é o coração da metodologia Six Sigma. DMAIC significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar. É um método estruturado passo a passo para resolver problemas e melhorar processos de forma sustentável. O quarto módulo são as ferramentas práticas, onde você vai aprender a usar instrumentos concretos como diagrama de Ishikawa, gráfico de Pareto, análise de causa-raiz, mapeamento de fluxo de valor. Ferramentas que você pode aplicar imediatamente no seu trabalho. E o quinto módulo é sobre cultura de melhoria. Porque não basta conhecer ferramentas, você precisa entender como criar um ambiente onde a melhoria contínua seja parte do DNA da organização. Cada módulo é projetado para fornecer conhecimentos essenciais e aplicáveis, para que você possa otimizar processos e eliminar desperdícios de forma prática e efetiva. Módulo 1. Fundamentos do pensamento Lean. Neste módulo, exploraremos os princípios essenciais do Lean, focando na eliminação de desperdícios e na maximização do valor para o cliente. Prepare-se para transformar suas abordagens de processos. Vamos começar explorando as origens do Lean, porque entender de onde veio essa filosofia ajuda a compreender melhor seus princípios e sua aplicação. Tudo começou com o sistema Toyota de produção, que foi desenvolvido no Japão no período pós-guerra, especificamente nas décadas de 1940 e 1950. Naquela época, o Japão estava devastado pela Segunda Guerra Mundial. Os recursos eram extremamente escassos. Não havia dinheiro sobrando, não havia matéria-prima em abundância, não havia espaço para desperdício. Foi nesse contexto desafiador que engenheiros da Toyota, principalmente Taiichi Ohno e Shigeo Shingo, criaram um sistema revolucionário. Eles perceberam que não podiam copiar o modelo americano de produção em massa, que dependia de grandes volumes e estoques enormes. Eles precisavam de algo diferente, algo que maximizasse a eficiência mesmo com recursos limitados. O sistema que eles criaram tinha 2 focos principais. Primeiro, a eliminação de desperdícios. Eles identificaram tudo que não agregava valor ao produto final e trabalharam obsessivamente, para eliminar essas atividades.
Segundo, a produção just in time, que significa produzir apenas o que é necessário, quando é necessário, na quantidade necessária. Nada de estoques enormes, nada de produção antecipada. Esse sistema foi tão bem sucedido que transformou a Toyota em uma das montadoras mais eficientes e lucrativas do mundo. E quando outras empresas começaram a estudar e aplicar esses princípios, nasceu o que hoje conhecemos como Lean Manufacturing, ou simplesmente Lean, uma filosofia que transcendeu a indústria automobilística e hoje é aplicada em praticamente todos os setores. Vamos falar agora sobre os 5 princípios fundamentais do Lean, que são a base de toda a filosofia e guiam qualquer implementação Lean em qualquer organização. O primeiro princípio é valor. Você precisa definir o que é valor do ponto de vista do cliente. Valor é aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar, é o que resolve o problema dele, é o que atende à necessidade dele. Tudo que não agrega valor é desperdício e deve ser eliminado. Parece óbvio, mas muitas empresas fazem coisas que elas acham importantes, mas que o cliente não valoriza. O segundo princípio é fluxo de valor. Você precisa mapear todas as etapas necessárias para entregar valor ao cliente, desde a matéria-prima até o produto final. Esse mapeamento revela onde está agregando valor e onde está desperdiçando recursos. O terceiro princípio é fluxo contínuo. Uma vez que você sabe o que agrega valor, você precisa fazer com que o trabalho flua continuamente, sem interrupções, sem esperas, sem gargalos. O ideal é que o produto flua de uma etapa para outra sem parar, como um rio que corre suavemente. O quarto princípio é produção puxada. Em vez de produzir baseado em previsões e empurrar produtos para o mercado, você produz baseado na demanda real do cliente. O cliente puxa a produção. Você só faz quando há necessidade confirmada. E o quinto princípio é perfeição. A busca pela perfeição é contínua e infinita. Você nunca para de melhorar, sempre há desperdícios a eliminar, sempre há formas de agregar mais valor. Perfeição não é um destino, é uma jornada. Esses 5 princípios juntos garantem que o trabalho flua sem interrupções e que a melhoria contínua seja sempre buscada, transformando a forma como a organização opera. Vamos aprofundar agora na distinção fundamental entre valor e desperdício. Porque essa é a base de todo o pensamento Lean. Valor é tudo aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar, tudo que agrega benefício real ao produto ou serviço. Quando você transforma matéria-prima em produto, isso agrega valor. Quando você resolve um problema do cliente, isso agrega valor. Quando você melhora a qualidade de algo, isso agrega valor. O cliente percebe essa diferença e está disposto a pagar por ela. Agora, o desperdício, que em japonês é chamado de muda, são todas as atividades que consomem recursos, tempo, energia, dinheiro, mas não agregam valor algum ao cliente. O cliente não está disposto a pagar por desperdício, mas infelizmente a empresa gasta recursos com ele. Vamos pensar em exemplos práticos. Quando um produto fica parado esperando a próxima etapa, isso é desperdício. O cliente não paga por tempo de espera. Quando você produz mais do que o necessário e fica com o estoque parado, isso é desperdício. O cliente não paga por estoque. Quando você movimenta materiais de um lado para outro sem necessidade, isso é desperdício. O cliente não paga por transporte interno. Esses desperdícios geram custos desnecessários que a empresa precisa absorver, reduzindo a margem de lucro. E eles aumentam o tempo de ciclo, fazendo o cliente esperar mais para receber o produto ou serviço. A essência do Lean é maximizar valor e minimizar desperdício. Quanto mais você consegue eliminar atividades que não agregam valor, mais eficiente você se torna, mais competitivo você fica e mais lucrativo seu negócio se torna. É sobre fazer mais com menos, entregando exatamente o que o cliente valoriza. Módulo 2. Introdução ao Six Sigma. Este módulo oferece uma visão geral do Six Sigma, uma metodologia focada na redução de defeitos e variabilidade, melhorando a qualidade dos processos e produtos. Vamos conhecer agora a história do Six Sigma, porque entender suas origens ajuda a compreender por que essa metodologia se tornou tão poderosa e amplamente adotada. A história do Six Sigma começa em 1986 na Motorola, uma empresa americana de telecomunicações que estava enfrentando sérios problemas de qualidade.
Foi Bill Smith, um engenheiro da Motorola, quem criou a metodologia Six Sigma especificamente para reduzir defeitos nos produtos. A ideia era usar estatística e dados para identificar causas de variação e eliminá-las sistematicamente. O nome Six Sigma vem de uma medida estatística que representa altíssima qualidade, apenas 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. A Motorola teve tanto sucesso com Six Sigma que em 1988 ganhou o prêmio Malcolm Baldrige de qualidade, e isso chamou a atenção de outras empresas. Mas o grande salto de popularidade veio em 1995, quando Jack Welch, o lendário CEO da General Electric, adotou o Six Sigma como estratégia central da empresa. A GE investiu pesado, treinou milhares de pessoas em poucos anos, economizou bilhões de dólares, eliminando defeitos e melhorando processos. Esse sucesso da GE fez com que empresas do mundo inteiro adotassem Six Sigma. E ao longo dos anos, a metodologia evoluiu. Hoje, ela se integra perfeitamente com o Lean, formando o Lean Six Sigma, que combina eliminação de desperdícios com redução de variações. Integra-se também com metodologias ágeis como Agile e Scrum, e está se adaptando à transformação digital, usando Big Data, inteligência artificial e automação para levar a melhoria de processos a um novo nível. Six Sigma não é apenas história, é uma metodologia viva que continua evoluindo e gerando resultados. Vamos entender agora os conceitos fundamentais do Six Sigma, porque dominar esses conceitos é essencial para aplicar a metodologia corretamente. O primeiro conceito fundamental é CTQ, que significa Critical to Quality, ou crítico para a qualidade. CTQs são as características do produto ou serviço que são absolutamente essenciais para satisfazer o cliente. São aqueles atributos que, se não estiverem dentro das especificações, o cliente vai reclamar ou rejeitar o produto. Por exemplo, em um restaurante, o CTQ pode ser a temperatura da comida servida. Em uma entrega, pode ser o prazo. Identificar corretamente os CTQs é o primeiro passo para melhorar a qualidade. O segundo conceito é defeito. Um defeito é qualquer falha em atender às especificações estabelecidas para um CTQ. Se a especificação diz que a temperatura da comida deve estar entre 60 e 70 graus e você serve a 55 graus, isso é um defeito. Se você prometeu entregar em 3 dias e entregou em 4, isso é um defeito. Defeitos geram insatisfação do cliente e custos de retrabalho. E o terceiro conceito é nível Sigma, que é uma medida estatística da variação do processo. Quanto maior o nível Sigma, menos defeitos você tem. Um processo de 3 Sigma tem cerca de 66 mil defeitos por milhão de oportunidades, o que é considerado mediano. Um processo de 4 Sigma tem 6 mil defeitos por milhão, já é bem melhor. Um processo de 6 Sigma tem apenas 3,4 defeitos por milhão, o que é excelência de classe mundial. O objetivo do Six Sigma é sempre aumentar o nível Sigma dos seus processos, reduzindo variações e defeitos. Quanto mais consistente e previsível for seu processo, maior será a satisfação do cliente e menor será o custo operacional. Vamos entender agora os níveis de certificação BELT no Six Sigma, porque a metodologia tem uma estrutura hierárquica de conhecimento e responsabilidade inspirada nas artes marciais. O sistema de belts, ou faixas, funciona de forma parecida com o karatê, onde você começa com uma faixa básica e vai evoluindo conforme adquire mais conhecimento e experiência. O primeiro nível é o White Belt, que é exatamente o que você está fazendo agora. Aqui você aprende os fundamentos do Lean Six Sigma, entende os conceitos básicos, conhece a terminologia e aprende a apoiar projetos de melhoria. Você não lidera projetos ainda, mas entende o suficiente para contribuir e apoiar iniciativas. O próximo nível é o Yellow Belt, onde você aprofunda o conhecimento, aprende mais ferramentas e pode participar ativamente de projetos de melhoria, às vezes liderando pequenos projetos sob supervisão. Depois vem o Green Belt, que é um praticante mais avançado. Green Belts lideram projetos de média complexidade. Aplicam ferramentas estatísticas mais sofisticadas e geralmente dedicam parte do tempo a projetos de melhoria enquanto mantêm suas responsabilidades regulares.
O Black Belt é um especialista dedicado em tempo integral a projetos Six Sigma. Eles lideram projetos complexos, mentoram Green e Yellow Belts, dominam ferramentas estatísticas avançadas e são agentes de mudança na organização. E no topo, temos o Master Black Belt, que é um expert estratégico. Eles treinam Black Belts, definem estratégia de melhoria, lideram programas de transformação e reportam diretamente à alta liderança. Cada nível aumenta em complexidade e responsabilidade, mas todos começam aqui, no White Belt, construindo uma base sólida de conhecimento. Módulo 3. Ciclo DMA Bestice I. Este módulo explora a metodologia estruturada para a resolução de problemas, composta por 5 fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar, garantindo melhorias sustentáveis nos processos. Vamos falar agora sobre o coração da metodologia Six Sigma, o ciclo DMAIC. Esse é o método estruturado que você vai usar para resolver problemas e melhorar processos de forma sistemática e sustentável. DMAIC é um acrônimo que representa as 5 fases do ciclo: define, measure, analyze, improve e control. Cada fase é crucial e precisa ser seguida em ordem, porque uma fase prepara o terreno para a próxima. A primeira fase é define, definir. Aqui você define claramente qual é o problema que vai resolver, qual é o objetivo do projeto, quem são os stakeholders, qual é o escopo. Você cria o que chamamos de Project Charter. Definição clara evita desperdício de esforço em problemas errados. A segunda fase é measure, medir. Aqui você coleta dados sobre o estado atual do processo. Você mede a performance atual, identifica os CTQs, estabelece a baseline. Sem dados concretos, você está apenas adivinhando. A terceira fase é analyze, analisar. Aqui você analisa os dados coletados para identificar as causas raiz do problema. Você usa ferramentas estatísticas e analíticas para entender por que o problema está acontecendo, não apenas o que está acontecendo. A quarta fase é improve, melhorar. Aqui você desenvolve e implementa soluções para eliminar as causas raiz identificadas. Você testa as soluções, valida que funcionam e implementa as mudanças. E a quinta fase é control, controlar. Aqui você estabelece mecanismos para garantir que as melhorias sejam sustentáveis. Você cria controles, treina pessoas, documenta processos e monitora continuamente. Seguir essas 5 fases de forma disciplinada garante que você não apenas resolve o problema, mas garante que ele não volte a acontecer. É sobre melhorias sustentáveis, não apenas apagar incêndios. Vamos conhecer agora as principais ferramentas que você vai usar em cada fase do DMAIC, porque cada fase tem ferramentas específicas que facilitam o trabalho e garantem resultados. Na fase Define, você usa ferramentas como o Project Charter, que é o documento que formaliza o projeto, define objetivos, escopo e equipe. Usa também o CPOC, que mapeia suppliers, inputs, process, outputs e customers, dando uma visão geral do processo. E usa a VOC Voice of Customer, que é a voz do cliente, coletando o que o cliente realmente quer e precisa. Na fase Measure, você usa gráficos de controle para visualizar a performance do processo ao longo do tempo, identificar variações e estabelecer a baseline. Também usa ferramentas de coleta de dados como check sheets e planilhas estruturadas. Na fase Analyze, você usa os 5 porquês, que é uma técnica simples mas poderosa onde você pergunta por quê? 5 vezes consecutivas para chegar à causa raiz. Usa também o diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, que organiza visualmente as possíveis causas de um problema em categorias como método, máquina, material, mão de obra, meio ambiente e medida. Na fase Improve, você usa brainstorming para gerar ideias criativas de soluções, matriz de priorização para escolher as melhores soluções e testes piloto para validar antes de implementar em larga escala. E na fase Control, você usa dashboards para monitorar indicadores em tempo real, procedimentos operacionais padrão para documentar o novo processo e planos de controle para garantir que as melhorias sejam mantidas. Cada ferramenta tem seu propósito específico e saber qual usar em cada momento é parte fundamental de dominar o DMAIC. Módulo 4.
Os 8 desperdícios. Identifique e elimine o que não agrega valor. Aprenda a reconhecer e reduzir desperdícios em processos, aumentando até a eficiência e a satisfação do cliente. Vamos falar agora sobre os 8 tipos de desperdício que são fundamentais no pensamento Lean. Identificar e eliminar esses desperdícios é a chave para aumentar eficiência e reduzir custos. O primeiro desperdício é transporte. Movimentar materiais, produtos ou informações de um lugar para outro sem necessidade não agrega valor. Quanto menos transporte, melhor. O segundo é movimentação. Quando pessoas precisam se deslocar desnecessariamente, procurar ferramentas, caminhar longas distâncias, isso é desperdício de movimento. Layout bem planejado reduz esse desperdício. O terceiro é superprodução. Produzir mais do que o cliente precisa ou antes do tempo necessário gera estoque parado e imobiliza capital. Produz apenas o necessário quando necessário. O quarto é defeitos. Produtos ou serviços com defeitos geram retrabalho, desperdício de materiais e insatisfação do cliente. Qualidade na primeira vez é essencial. O quinto é inventário. Estoque excessivo de matéria-prima. Produtos em processo ou produtos acabados imobiliza capital, ocupa espaço e pode se tornar obsoleto. O sexto é espera. Quando pessoas, máquinas ou materiais ficam parados esperando a próxima etapa, isso é tempo perdido que não agrega valor. O sétimo é superprocessamento. Fazer mais do que o cliente precisa ou quer, adicionar funcionalidades desnecessárias, usar processos mais complexos que o necessário, tudo isso é desperdício. E o oitavo, adicionado mais recentemente, é talento subutilizado. Quando você não aproveita as habilidades, criatividade e conhecimento das pessoas, você está desperdiçando o recurso mais valioso da organização. Cada um desses desperdícios representa uma oportunidade concreta de melhoria. Quando você aprende a enxergá-los, você vê oportunidades de eliminação de ineficiências por toda parte. Módulo 5. Ferramentas básicas. Este módulo apresenta o kit essencial do White Belt, incluindo ferramentas como CIPOC, Brainstorming, Ishikawa e Pareto, fundamentais para a análise e melhoria de processos. Vamos conhecer agora as ferramentas fundamentais que todo praticante de Lean Six Sigma precisa dominar, porque essas são as ferramentas que você vai usar constantemente no seu dia a dia. Acione isso no seu dia a dia. A primeira ferramenta é o CIPOC, que oferece uma visão macro do processo. CIPOC mapeia os fornecedores, as entradas, o processo em si, as saídas e os clientes. É perfeito para quando você precisa entender rapidamente um processo antes de mergulhar nos detalhes. A segunda é o Brainstorming, uma técnica de geração de ideias em grupo. Você reúne pessoas, estabelece um ambiente sem julgamentos e deixa as ideias fluírem. É excelente para gerar soluções criativas e envolver a equipe. A terceira é o diagrama de Ishikawa, também chamado de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. Ele organiza visualmente as possíveis causas de um problema em categorias, facilitando a análise de causas raiz. É uma ferramenta visual poderosa que ajuda a estruturar o pensamento. A quarta é o fluxograma, que mapeia visualmente o processo passo a passo. Você desenha cada etapa, cada decisão, cada caminho possível. Isso ajuda a identificar gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria. A quinta são os 5 porquês, uma técnica simples mas extremamente eficaz de investigação de causas. Você pergunta por quê? Sucessivamente, até chegar à causa raiz real, não apenas aos sintomas superficiais. E a sexta é o diagrama de Pareto, baseado no princípio 80-20, que mostra que 80% dos problemas geralmente vêm de 20% das causas. Essa ferramenta ajuda a priorizar onde focar seus esforços de melhoria, atacando primeiro os problemas que geram maior impacto. Dominar essas ferramentas fundamentais te dá uma caixa de ferramentas poderosa para resolver problemas e melhorar processos de forma estruturada e eficaz. Vamos falar agora sobre ITAD. Indicadores essenciais, porque o que não é medido não pode ser melhorado. E você precisa saber quais métricas acompanhar para gerenciar a qualidade e eficiência dos seus processos. Começando pelas métricas de qualidade. A primeira é DPU,
defeitos por unidade, que mede quantos defeitos você tem em média por unidade produzida. A segunda é DPM, defeitos por milhão de oportunidades, que é uma forma padronizada de medir qualidade que permite comparar processos diferentes. A terceira é Yield, ou rendimento, que mede a porcentagem de produtos que passam pelo processo sem defeitos. E a quarta é COPQ, Cost of Poor Quality, que é o custo da má qualidade, incluindo retrabalho, refugo, garantias, reclamações. Esse indicador mostra em dinheiro quanto a falta de qualidade está custando. Agora vamos às métricas de tempo, que são igualmente importantes. A primeira é tempo de ciclo, que mede quanto tempo leva para completar uma unidade de trabalho do início ao fim. A segunda é lead time, que é o tempo total desde que o cliente faz o pedido até receber o produto, incluindo esperas. A terceira é takt time, que é o ritmo de produção necessário para atender a demanda do cliente. Se o cliente compra uma unidade a cada 10 minutos, seu takt time é 10 minutos. E a quarta é throughput, que mede quantas unidades você consegue processar em um determinado período de tempo. Essas métricas de qualidade e tempo são cruciais para monitorar a saúde dos seus processos, identificar problemas rapidamente e medir o impacto das melhorias que você implementa. Sem indicadores claros, você está navegando às cegas. Vamos falar agora sobre cultura de melhoria contínua, porque ferramentas e metodologias são importantes, mas sem uma cultura que sustente a melhoria contínua, os resultados não se mantêm no longo prazo. O coração da cultura de melhoria contínua é o ciclo PDCA, que significa Plan, Do, Check, Act, ou em português, planejar, fazer, verificar e agir. Esse ciclo também é conhecido como Kaizen, que é uma filosofia japonesa que promove melhorias pequenas e incrementais de forma contínua. A ideia é que você não precisa fazer grandes revoluções. Pequenas melhorias constantes geram resultados extraordinários ao longo do tempo. O ciclo funciona assim: ACCs. Você planeja uma melhoria, executa em pequena escala, verifica se funcionou comparando resultados com o esperado, e se funcionou, você padroniza e implementa em larga escala. Se não funcionou, você aprende e tenta outra abordagem. E o ciclo recomeça, sempre buscando a próxima melhoria. Agora, qual é o papel do White Belt nessa cultura? Você tem 3 responsabilidades principais. Primeira, identificar oportunidades de melhoria no seu dia a dia. Você está na operação, vê os problemas acontecendo, então você é os olhos e ouvidos da organização para identificar onde melhorar. Segunda responsabilidade, participar ativamente de projetos de melhoria. Quando um Green Belt ou Black Belt lidera um projeto, você contribui com ideias, coleta dados, testa soluções, implementa mudanças. E terceira responsabilidade, disseminar a cultura de qualidade. Você fala sobre melhoria contínua com colegas, compartilha conhecimentos, celebra sucessos, encoraja outros a se envolverem. Você é um agente de mudança cultural. Quando todos na organização pensam assim, a melhoria contínua se torna parte do DNA e a empresa evolui constantemente. E chegamos ao módulo final do nosso curso, a oficina prática. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Isso demonstra o seu comprometimento com a excelência e a melhoria contínua. Agora, uma informação importante. O módulo 8, a oficina prática, é totalmente opcional. Você já tem todo o conhecimento necessário para receber seu certificado White Belt. Mas se você quiser realmente consolidar o aprendizado e ganhar confiança para aplicar as ferramentas, eu recomendo fortemente que você faça os exercícios práticos. E olha, você pode fazer tudo isso tranquilamente de casa, aplicando as situações do seu dia a dia. Por exemplo, você pode construir um CPOC, que é um diagrama simples que mapeia os fornecedores, as entradas, o processo, as saídas e os clientes de qualquer atividade. Você pode fazer isso com o processo de preparar o café da manhã na sua casa, identificando quem são os fornecedores, que ingredientes entram, quais são os passos, o que sai no final e quem consome. Pode identificar desperdícios na sua rotina diária, como tempo de espera, movimentação desnecessária, retrabalho. Pode usar os 5 porquês para entender por que você sempre se atrasa, ou o diagrama de Ishikawa para analisar por que suas contas estão sempre apertadas no fim do mês.
A ideia é pegar situações reais, simples, do seu cotidiano e aplicar as ferramentas. Isso vai fazer o conhecimento fixar de verdade e você vai perceber que Lean Six Sigma não é só para grandes empresas, é para qualquer processo, inclusive da sua vida pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E você pode emitir seu certificado gratuito seguindo o passo a passo que está na descrição deste vídeo e também no nosso grupo do WhatsApp. Parabéns por completar o curso! Agora você é oficialmente um White Belt em Lean Six Sigma. Um grande abraço e sucesso na sua jornada de melhoria contínua!